Hoje estou em São Francisco, aqui na Califórnia, com o Bruno Solês e com a Joyce. E eu estou trazendo o Bruno aqui porque realmente a história dele me inspira muito. Ele já é um amigo aqui no Vale do Silício, aqui em São Francisco. Ele tem sido uma pessoa que, aos grupos que a gente traz para o Vale no nosso programa, ele sempre nos acolhe aqui, compartilhando um pouquinho das experiências. E o Bruno, ele já teve passagem por algumas empresas aqui, a Apple, a New Relic e agora a Salesforce. Ele tem muito para compartilhar. Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco. Nossa, é um prazer imenso. Abrindo a sua agenda aqui pra gente, porque realmente a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é muita cobrança por resultado. Então, Bruno, muito obrigado por estar conosco, tá joia? Prazer imenso. Bom, Bruno, comece um pouquinho falando como que você chegou aqui nos Estados Unidos, como foi você sair de uma realidade no Brasil, encontrar outra realidade aqui, ou seja, esse choque cultural, esse choque talvez de trabalhar como colaborador no Brasil e aqui nos Estados Unidos, onde a cobrança por resultados é diferente. Comece contando um pouquinho pra gente como foi chegar aqui. Sem dúvidas. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder colaborar com vocês. Tá? Obrigada. Eu acho que o máximo que eu puder fazer para ajudá-los aqui, qualquer tipo de colaboração, eu vou fazer. Então, muito obrigado. Então, sobre a sua pergunta, no Brasil, eu já cheguei aqui já faz quase 5 anos e realmente é uma diferença muito grande. E por que a diferença é grande? Na verdade, no Brasil, né, eu nasci em Recife, morei no Rio de Janeiro quase toda a minha vida e passei 3 anos na República Dominicana. Né? E quando eu vim para cá, eu vim justamente por causa da minha esposa. Nós passamos 3 anos à distância e aí chegou um momento que a gente decidiu se unir fisicamente. Né? E aí eu falei assim, olha, Michelle é o nome dela. Falei assim... que é americana. Americana, exatamente. Americana e mais com coração brasileiro. Fala português muito bem. Vocês conhecem. E então eu vim pra cá, que a gente decidiu se casar, mas foi no momento da crise dos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos ainda estavam em crise, se recuperando. E pra quem não se lembra, foi na época ali, meados de 2007, 2008, mais ou menos ali, 2009, né? Foi pós, na verdade foi pós-crise, porque faz uns 5 anos que eu estou aqui, né? Então foi 2011, 2012 que eu estava aqui, mas ainda estava um reflexo ainda da crise, né? Não foi no pico não, como você falou, mas então eu vim com a cara e a coragem, realmente só conhecendo a minha esposa e os pais dela, que moram aqui perto, e aí eu tive que começar a conhecer pessoas. Na época eu já falava inglês, falo espanhol também, e eu comecei a participar de algumas conferências, né, de oportunidades de emprego, né, feiras de trabalho, mesmo ainda sem poder trabalhar. Porque quando eu vim para cá, eu passei uns 3 ou 4 meses esperando a carteira de trabalho, né, o Work Permit. E até para deixar claro, então no caso dele, ele veio para cá legalmente. Isso. Obviamente que ele precisava de um tempo para resolver essas questões burocráticas, para estar apto a poder trabalhar. Mas desde o início você já veio, já realmente... Pois é. A parte engraçada é que eu sabia, né, porque eu vim com um visto que se chama Fiança e Visa, né, que é o visto de noivado. Você tem que se aplicar com antecedência e tudo mais. Passei 10 meses no Brasil esperando esse visto. É um processo burocrático longo, mas esse é o processo para comprovar que você realmente tem um relacionamento com uma pessoa aqui nos Estados Unidos, né? Que você realmente quer se casar com ela. E depois, quando foi aprovado, recebi o visto, vim para cá, ainda tinha que esperar 4 meses para essa carteira de trabalho. E aí, na verdade, no começo eu falei assim, nossa, 4 meses de férias, hein? Que coisa maravilhosa, poxa, que coisa boa. Mas no primeiro mês que eu comecei, fui na Golden Gate Bridge, fui no Golden Gate Park, fui em tudo que é lugar, assim, pra visitar, né? Mas aí, dentro de mim, eu falei assim, poxa, já tá bom de férias, cara. Tá bom de férias, você começa a ficar incomodado, né, internamente. Sim. Apesar da minha esposa falou assim, Bruno, não tem problema, vamos esperar. Dentro de mim, alguma coisa não estava certa, né? Eu falei assim, não, eu tenho que contribuir, né? Não somente de férias aqui, eu tenho que contribuir
para casa e tenho que encontrar alguma coisa para fazer produtiva. Então eu comecei a participar de algumas feiras de trabalho, como mencionei, e uma delas estava um stand, né, da Apple. E foi no meio assim de várias empresas que eu não me via trabalhando, veio aquela miragem, né, assim, no meio daquela feira de trabalho. E foi num hotel como esse aqui. E, bom, comecei a conversar com as pessoas lá desse stand e fui muito sincero. Eu acho que é uma parte importante, você ser sincero desde o início, né? Falei assim, olha, eu ainda não tenho minha carteira de trabalho, mas eu quero muito aplicar, porque eu adoro a Apple. E, bom, além de ter a conexão, tinha as oportunidades lá e eu falei assim, eu me identifico com essa oportunidade por isso. E aí a moça falou assim, olha, sem nenhum problema, você pode se candidatar e tal. 3 dias depois, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo com umas 50 pessoas. Uau. 50 pessoas, 50 jovens, né? Bom, jovens e tinha gente de todas, na verdade tinha gente de todas as idades. Mas eu era o único ali naquela situação, que não tinha a carteira de trabalho. Permissão para trabalhar, exatamente. E a todo momento eu conversei sobre isso, mencionei, mas como até uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falavam no Brasil para mim, falou assim, Bruno, participe de entrevistas. Mesmo que não seja uma entrevista que você realmente queira, participe de entrevista. Porque isso, algum dia, quando chegar o momento certo de uma oportunidade boa, que era a da Apple, você vai estar preparado. Então você pode imaginar a lista de entrevistas que eu participei no Brasil. Mas muita coisa. Mesmo que depois não fosse aceitar, né, aquela oportunidade no Brasil. E isso, sem dúvida, esses momentos me prepararam para essa ocasião. E ainda mais, essa entrevista que foi completamente em inglês, né? E na época eu já sabia, mas mesmo assim é algo que impressiona, né, na primeira vez, né? Então sempre, né, participando, né, ao máximo durante a entrevista. E depois dessa oportunidade, depois de 4 entrevistas mais, tive a sorte, acho que a excelente notícia, né, que eu passei nessas 5 entrevistas no total, e foi justamente no dia que a Rosemary, né, que virou amiga minha, que ela era gerente do RH, me ligou, foi justamente o dia que eu recebi minha carteira de trabalho. Poxa vida. Então, se o destino, né, tudo, esse né? É o exemplo clássico de quando o preparo encontra a sorte, né? Exatamente. Então, É verdade. E foi... E assim, eu obviamente tinha me candidatado para outras oportunidades, né, fora da Apple, mas sem dúvida que ela combinava, né, com o que eu queria. Então, então eu falei para Rosemary, pulando, né, de alegria no telefone, sim. Falei assim, Rosemary, você não faz ideia do que acaba de acontecer. Puxa vida. Aí eu já aceitei a proposta sem saber do salário. E erros, né, entre aspas, né, mas que não foi um erro, mas foi uma alegria que eu não me contive, e eu passei 1 ano e 1 mês na Apple, na loja da Apple, é importante mencionar isso, fui na loja da Apple e foi uma experiência fenomenal, porque eu sei que vocês já visitaram, né, a loja, né? Sim. Uma estrutura fenomenal. Sim. Especialmente agora em São Francisco, que mudou a estrutura, né? É verdade. Já era legal e agora tá top. Isso. Eu trabalhei na antiga, que até o Steve Jobs, né, inaugurou. Mas nessa nova realmente é um modelo completamente inovador, maravilhoso. Mas o meu principal objetivo na época, obviamente, né, esse contato com o cliente que eu adoro, né, ter esse face to face, né, esse contato, né, com o cliente. E lá eu tinha esse contato, mas não somente isso, os cursos, né, que eu aprendi. Porque o objetivo da Apple não é que você seja o melhor vendedor, ou não é que você tenha o maior conhecimento sobre o produto, é que você se encaixe com a cultura, né? Cultura. Perfeito. Então, falado aqui no Vale, né, Bruno? Então, isso é para o brasileiro é diferente, né? Isso. Aqui no Brasil, muitas vezes procura um emprego para sobreviver. Perfeito. E aqui nos Estados Unidos tem essa questão da cultura da empresa. Você está alinhado com a cultura da empresa, e a empresa
propósito dela está alinhado com o seu propósito, tem uma inversão também, não tem? Para quem vai procurar um Sem trabalho. dúvidas, sem dúvidas. E isso aí é perfeito, esse momento agora. Porque uma coisa que eu percebi aqui é que você se encaixar com a cultura é fundamental para você ser contratado por uma excelente empresa, por uma excelente empresa, entendeu? Aqui no Vale. Eu não sei muito bem se em todos os Estados Unidos é assim, mas eu já comecei a conhecer bem, né, como funciona por aqui. As outras oportunidades, né, que eu tive de trabalhar em outras empresas, né, como a Salesforce, né, como a New Relic, para ser sincero, tinham outros candidatos que tinham maior conhecimento que eu em relacionado a um determinado software, a uma determinada posição, mas por algum motivo, quando bateu, né, se encaixou aquela personalidade, né, do Bruno com essas empresas, eu senti que eles disseram: Bruno, é o seguinte, eu gostei muito de você e eu quero que você seja uma esponja. Eu quero que você aprenda porque você já se encaixa com a cultura. E você sabia, isso eu aprendi inclusive recentemente num curso que eu fiz em Orlando, nos bastidores da Disney, que lá eles contratam um sorriso e depois do treinamento. Porque a habilidade você treina, né? Verdade. Mas a pessoa, o sorriso, a atitude, isso você não aprende. Sem dúvidas, olha, deixar claro, né, que assim, as oportunidades que eu, né, consegui até hoje, né, de trabalho, essa questão, né, do carisma, da personalidade, era muito importante para a posição. Por isso também tem uma valorização muito maior. Obviamente que para cargos, talvez, de executivo, sem dúvida nenhuma, o seu conhecimento é super importante. Mas isso é uma escadinha. Sem dúvida nenhuma. Até porque, no meu pouco entendimento, você tem muito mais propriedade para falar. Aqui nos Estados Unidos você tem essa questão de você poder crescer numa empresa. Perfeito. Me lembra um dia que você falou, quando a gente visitou a Salesforce em outro momento, se eu não estiver enganado, que você falou: poxa vida, meu chefe veio aqui e perguntou onde eu quero chegar. Ou seja, se eu quiser realmente atingir lá em cima, espaço eu vou ter, oportunidade eu terei. Só que tem que ralar muito. Exatamente. Então, o fato de você entrar numa empresa não te dá uma chancela de que você vai ter sucesso. Verdade. Mas te dá uma porta. Exatamente. Você é quem vai abrir essa porta e trilhar os caminhos necessários. Perfeito. Então eu acho que isso aí que é a diferença também, né? E uma coisa que eu percebi que não importa o tamanho da empresa, pelo menos da cultura aqui do Vale do Silício, o espírito empreendedor, né, da pessoa, e não, obviamente, não é que você vai ter empresas, não, mas o espírito empreendedor de você almejar algo novo, né, dentro da empresa, e de você conseguir ter uma visão dentro de onde você quer chegar, ou projetos que você quer desenvolver, você tem essa possibilidade, né? Obviamente você tem que ralar muito, batalhar bastante, como você tem que batalhar para ser um empreendedor fora também. Sim. Mas aí você tem essa abertura, né? Eu acho que o pessoal te segue. O chamado intraempreendedorismo, né? Você ser sempre dinâmico, independente da posição que você estiver na empresa. Ter ou não empresa. Perfeito. No Brasil a gente diz que o fato de você ter um CNPJ não te faz um empresário. Verdade. Ou seja, você pode ter uma empresa no seu nome, mas isso não vai te fazer um empresário. Então acho que o que você está falando, e a Joyce vivenciou isso aí no grupo GB8, é de dentro de uma empresa ter possibilidades, de oportunidades para fazer o que Ir você além. tem. Exatamente, fazer Né? chegar Além daquilo que você inicialmente entrou, né? Tá, mas então você teve o desafio inicial, Isso. que foi vir para cá, e aí depois você entrou numa empresa que foi a Apple, New Relic, Salesforce. Como que você foi absorvendo em tão pouco tempo? Porque 5 anos, por mais que você pense, é pouco tempo. Né? O aprendizado que você tem é um novo país, é uma nova cultura em relação a tudo. Como que foi você entrar e se entender com os resultados cobrados? Como que foi esse segundo passo? Assim, pergunta ótima, né? Porque nem tudo são flores. Exatamente, nem tudo são flores. Então, a gente comenta, né? Na verdade, ainda falta muito ainda pela minha frente, né? E tem vários desafios ainda para ser conquistados. E, sem dúvidas, não somente dentro das empresas, né? Mas durante os processos de entrevista, tem sempre as rivalidades, né?
rivalidade, até uma questão de, esse cara é de fora, entendeu? Esse cara é de fora, não sei. Tem essa questão de uma certa rivalidade. E então eu acho que você está seguro do seu potencial e confiante e com a garra nos olhos para qualquer coisa que você for fazer na vida, ainda mais numa entrevista, e você está confiante do que você tem para falar, eu acho que isso conta muito. Isso conta demais. Então, tipo, qualquer conversa, né, que você tenha com qualquer tipo de pessoa, ou você, vamos supor, você está querendo falar sobre a sua empresa, né, para alguém, para algum investidor, para qualquer outra pessoa, ou para um amigo seu, ou você está querendo conseguir uma oportunidade de trabalho, né, e você está conversando com um supervisor, um superior seu, qualquer pessoa, né, um amigo de trabalho, você tem que falar com um orgulho grande do que você já conquistou, mas com o pé no chão e com garra no olho. Isso faz toda a diferença, não somente aqui nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, né? E se você falar com um sorriso na cara, com essa garra no olho, de novo, isso brilho vai... nos olhos, brilho né? nos olhos, perfeito. Aquelas chamas, né? Exato. Você vai conseguir motivar, e todo mundo quer trabalhar ou estar junto de gente que te Emana motiva, isso, exatamente, né? e gente que te coloca pra cima. E eu também. E eu busco essas pessoas, né? E não é à toa, assim, também que eu adoro me encontrar com vocês, né? É porque vocês também têm esse brilho no olhar, e por isso que vou estar sempre disponível, né? Mas, Bruno, e agora você falou, né, nessa questão também de entusiasmo, motivação, mas eu vejo que aqui é levado muito a sério a questão da entrega de resultado. É verdade. Infelizmente no Brasil, o entusiasmo, motivação, e aí, vamos. Só que aí parece que às vezes evapora na hora de entrega, na hora de cumprir a questão da pontualidade de entrega de um projeto, de um resultado. E como que você percebeu isso aqui? Realmente é muito latente, é muito forte isso? Sem dúvida. A questão da entrega em si, a pontualidade da entrega. Sem dúvidas. Resultados você tem que entregar. Eu acho que minha carreira, né, eu me formei em Relações Internacionais no Rio de Janeiro, e quando eu vim para cá, eu trabalhei mais voltados para a área das vendas, né? Hoje eu trabalho com vendas para a América do Sul, né, sem incluir o Brasil neste momento. Então, como me relaciono com, por exemplo, com relações internacionais, né? Sem dúvida, você tem que entender bem sobre a cultura dos países que você trabalha e tudo mais. Isso, sem dúvidas, você entender, né, sobre o mercado é importantíssimo, mas a questão do resultado é crucial. Se você... E aqui, obviamente, tem metas, tem estresse, nem tudo, né, são flores, né, e tudo mais. É uma maravilha, né, você trabalhar para essas empresas assim, muito legais, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Mas aí também você tem que ralar. Tem que ralar bastante, porque você está representando uma empresa top, né? E você tem que ser uma pessoa que tem que entregar resultados tops, né? Porque realmente, da mesma forma que eles me encontraram, eles vão poder encontrar outras pessoas tops também, porque o mercado é muito competitivo, né? Então, sem dúvida nenhuma, você tem que entregar os resultados, mas você também tem que ter aquela motivação todo dia para motivar os seus colegas de trabalho, mas para se motivar, e aí você gera resultados, né, com isso. Então, cobrança, sem dúvida nenhuma, porque se você quer progredir, você tem que mostrar resultados. Agora vamos deixar um pouquinho de lado a vida profissional. Tá bom. Vamos entrar agora um pouquinho na questão mais pessoal. E Bruno, como que foi a questão da adaptação de morar aqui? A questão cultural relacionada à parte pessoal. O Bruno agora vai ter um nenezinho ali chegando, o Bruninho, o Júnior chegando daqui a pouco. Então como está sendo essa questão de adaptação? Porque muita gente, às vezes, vê a questão dos Estados Unidos como uma oportunidade de trabalho, de vir para cá, mas não é simplesmente o fato de mudar, o ato de vir para cá, né? Então como que você se sentiu no começo, tirando a questão profissional de lado? Como que foi esse desafio? Tem sido?
agora com esse novo momento? Como tem sido isso daí? Pois é, então já que você mencionou do bebê... Podia falar, né? Claro, já tá em tudo que é lugar, você sabe. Mas então uma mensagem pro meu bebê futuro. Te amo. Então, que... Ó, a emoção é tanta de ser pai que até a gente Já tá emocionado. É meu primeiro filho, imagina. Pois é, a parte pessoal, né? Foi a Califórnia, bom, diria que a Bay Area, né? A área da Bahia, né? Que a gente chama aqui, né? Vale do Silício e tal, Downtown São Francisco e outras áreas, né? É um lugar multicultural. Ou seja, tem muita gente de fora e no meu caso foi uma adaptação muito tranquila. Obviamente eu vim pra cá, né, com a cabeça super aberta, né, pra conhecer novas culturas, né? E sem dúvida o lugar ideal para você conhecer novas culturas é aqui na Bay Area. Então, pra mim foi fácil. Principalmente porque eu já vim com inglês e aqui também se você fala espanhol te ajuda bastante, que tem uma comunidade, né, América Latina, né, da área espanhola que é grande, mas assim, mesmo que você não saiba, né, vamos supor, falar o inglês ou espanhol, eu acho que sempre você vai encontrar com pessoas que se identificam com o seu histórico, né, com o seu background. Então, por exemplo, aqui você chega num bar, por exemplo, você conhece novas pessoas e sempre vai ter alguém falando assim, não, poxa, eu cheguei há pouco tempo. Aí você tem aquela oportunidade de compartilhar algum tipo de história ou algum tipo de recomendação, né, para a pessoa. Então tem sempre gente chegando e as pessoas que moram aqui há mais tempo algum dia chegaram aqui, né? É como se fosse uma corrente do bem ali, Perfeito, de acolhimento, E de além disso, orientação. tem pessoal que vai e volta, né? Que eu percebo que Isso. muita gente que tem um ciclo aqui de idas e vindas. Sem por lá, dúvida, né? sem dúvida. E é um lugar muito especial. Apesar de ser um lugar muito caro para se viver, tem um motivo por isso, né? Porque aqui você tem tudo ao seu redor e é um lugar muito bom, que transpira empreendedorismo, né? E então não é à toa, né, que as empresas tops, né, do mercado estão aqui no Vale do Silício. E com isso, né, tem um custo, né, de vida atrás disso. Isso. E é curioso porque você falou a questão de São Francisco e Vale. Realmente, eu conheço algumas cidades aqui nos Estados Unidos, já tive a oportunidade de morar também em algumas. E realmente, aqui é muito particular. Porque as pessoas aqui são muito de peito aberto, são de coração aberto. Então foi muito o que o Bruno falou. Às vezes você está no evento, você está no café, as pessoas te abordam às vezes perguntando, e aí, qual a sua história? E entrando nessa questão comportamental, o que você passa para as pessoas que estão nos assistindo aqui, essa questão de compartilhar ideias, compartilhar, às vezes, embora você atue como colaborador de uma empresa, mas eu já vi você em eventos, a gente conheceu no evento, inclusive, sim, verdade. então eu sei que você participa de muitos eventos. Como que é essa questão de compartilhar ideias e projetos, essa parte do ecossistema que tem aqui, que eu acho tão rico, né, de compartilhar a sua vida? Eu acho que é por isso que o Vale, a Bay Area, né, o Vale do Silício, tem essa coisa especial. Porque todo mundo tem essa mentalidade de compartilhar. Todo mundo, a grande maioria, né? Claro, sempre, né? Tem essa mentalidade de compartilhar alguma coisa, né? Seja a sua ideia, seja o que você faz. Então, tem essa coisa especial, né? De transferência de conhecimento. Transferência, olha que interessante. Compartilhar com a transferência, ou seja, via de mão dupla, perfeito, né? Perfeito. E então todos os eventos que você vai, né, seja eventos de networking, bom, todos os eventos são de networking, né? Então é uma parte muito boa. Agora, uma coisa que eu tenho que comentar é que é sobre a comunidade brasileira que tem aqui. Tem uma comunidade, né, de startups brasileiras grande, né, que está crescendo cada vez mais. Você conhece, né, algumas, né? A gente até te apresentou algumas também. E está crescendo. Agora, tem uma comunidade de brasileiros aqui muito especial, né? Pessoas que já chegaram, né, aqui há muito tempo atrás
E eu acho que vale mencionar, porque tem até um grupo no Facebook chamado Brasileiros em São Francisco, né? Que basicamente esse grupo, até no começo, eu procurando mais informações, esse grupo está aí justamente para ajudar. Então, para quem está pensando em vir para cá, seja qual for o objetivo, Brasileiros em São Francisco. Brasileiros em São Francisco, E, inclusive, né, eu me tornei amigos, né, dos administradores, e hoje, poxa, eu sei que tem mais do que isso, mas com certeza tem muito mais do que 5 mil pessoas, né, no grupo, e já está há vários anos, né, para ajudar justamente as pessoas que estão querendo vir para cá. Sim. E não somente que estão querendo vir para cá, mas com dicas, né, de tudo mais, de onde, né, morar e onde trabalhar e tudo mais, mas para as pessoas que estão aqui. Então, o interessante é que, por um grupo de brasileiros querendo ajudar e se unir, formou esse grupo maravilhoso. E então, legal. sempre que tem uma reunião ou alguma coisa que é do benefício para o brasileiro, eles estão postando lá. Então é uma dica legal de passar, né, para o pessoal. Sim. Isso ajuda, Sim, né, sim, a sim. transferência de conhecimento também, né? Sim. Então não é somente com brasileiros, com gente de fora, mas é os próprios brasileiros também, se ajudando também. Eu quero fazer 2 perguntas, na verdade. O Vale do Silício é só tecnologia? Não, de jeito nenhum. Vale do Silício tem de tudo. Conhecido mundialmente pela inovação, Sem né? Mas dúvida. muita gente ainda liga Vale do Silício com startup de tecnologia, de aplicativo. Mas você que já está há um tempinho maior aqui, o que é o Vale do Silício? Por que todo mundo tem essa vontade tão louca de vir para cá e estar próximo de respirar esse ar aqui? O que tem de diferente? Sem dúvidas, a primeira coisa, né, que vem na mente, né, de muita gente, né? Vale do Silício, tecnologia, aplicativo, tem que desenvolver um aplicativo para poder ir lá. Mas eu acho que, obviamente, né, eu acho que a tecnologia é o carro-chefe, né? Mas... A tecnologia é um meio, não é um fim. Exatamente. É um meio, mas eu acho que, apesar de eu trabalhar, né, numa empresa de tecnologia, tem todos os tipos de setores que você possa imaginar estão aqui, né, no Vale do Silício, e eu acho que é uma união de pessoas, né, de todas as raças, todas as crenças. Eu acho que isso que é a beleza, né, de tudo isso. Talvez com o objetivo único de todos quererem mudar o mundo de alguma forma? De alguma forma, sim. Bacana. E a segunda coisa que eu queria falar pra você, você disse que todos os eventos aqui são de networking, mas a gente ainda fala de networking e lembra da troca de cartão de visita. E o networking ele vai muito além disso, né? Tem como deixar uma dica de como melhorar essa Ou do essa que não questão? sabe fazer quando o brasileiro vem para cá, às vezes do que não fazer, às vezes num network, numa apresentação dele. Claro. Ótima pergunta. Então, acho que sempre quando você vai num evento, né, de networking, inclusive, eu vou mencionar isso daí. Quando a gente se conheceu pessoalmente, e você estava lá também, eu me lembro, foi num evento, se eu não me engano, da Apex, perfeito, da Apex, aqui perto, né? Então, eu já sabia que vocês iam estar lá. Eu já sabia que vocês iam estar lá, né? Porque são amigos nossos no Brasil, né? Em comum da gente. Márcio. Perfeito, Márcio, Nossa, né? nossa, Perfeito. Exatamente. E então, basicamente, eu já sabia que vocês iam estar lá e eu queria conhecê-los. Obviamente, eu queria conhecer outras empresas também, mas eu já sabia que vocês iam estar lá. E por isso que eu já cheguei, né, pra você e eu falei assim, André Bianchi. Tá lembrado disso, né? Exatamente. Eu falei assim, André Bianchi, e você? Quem é você, né? Exato. Olá! Então, tipo, eu acho que uma dica fundamental é você saber quem é que você quer falar, né? Com quem que você quer conhecer, né, lá naquele evento. Então, isso é sem dúvidas algo que vai te ajudar muito. Obviamente, vamos lá, tem 100 empresas no negócio.
poxa, vai ser muito difícil você falar com as 100 empresas. Sim, sim. Né? É um espaço de tempo muito curto para você poder conhecer todo mundo. E se por um acaso você conhecer todo mundo, não vai ter uma produtividade tão grande. Então, antes de ir para um evento, procura as empresas, inclusive, né, a empresa lá do Márcio, né, do Daniel, era networker, né? Justamente era para isso mesmo. Com esse objetivo. Conhecer as empresas antes, né? E isso é uma ideia super simples, mas genial, né? Por quê? Porque é muito importante você conhecer o que você quer fazer lá, obviamente, os palestrantes, isso deveria ser óbvio, Sim. né? Mas também quem são os convidados, né? Então, você primeiro conhecer as pessoas que vão estar lá. Até porque os participantes desse evento estão com uma finalidade, um Exatamente. assunto específico, ou seja, Exatamente. de certa forma, todos estão direcionados a uma área específica, que pode trazer parceiros, fornecedores, seja ali qualquer coisa relacionada ao seu ecossistema de negócio. Perfeito. Então, essa troca de conhecimento, você já faz essa troca de conhecimento focado, né? Então, essa se é essa preparar dica. para estar participando de um evento como esse, para Exatamente. absorver melhor ainda. E não é só se registrar, né? É realmente se preparar para ver. Até porque quando a gente fala de eu quero falar com a empresa tal, você não vai estar falando com a empresa, você vai estar falando com o representante. Quem são essas pessoas, né? Tá o LinkedIn aí, tá o Facebook aí, onde todo mundo fala quem que são e onde trabalham, enfim, aproveitar melhor as redes, né? E depois... E o que não fazer? Exatamente. O que não fazer é beber muito. Beber muito nos eventos. Porque sempre Pra quem não tem. sabe, Exatamente. pra quem não sabe, muitos eventos aqui, eles são regados a um chopinho e pizza, né? Cervejinha, pizza, exatamente. Tudo, né? Tem vinho, né? Tudo mais. Tem alguns outros eventos que tem até, realmente, tem bartender e tudo mais, né? Ao seu dispor. Então... Use com moderação. Sem dúvidas. E se for um vinho, balança aquele vinho por bastante tempo. Que legal! Então, e obviamente depende do objetivo, né? Se você está ali, você quer fazer um trabalho bem feito, né? Você está representando alguma coisa. Seja a sua empresa, seja você mesmo, seja a empresa que você trabalha, né? Então, poxa, você está lá para se divertir primeiramente, mas se divertir pensando, né, num objetivo certo. Então, você não quer fazer feio, né? E outra coisa super importante mais uma vez, né, como eu te falei na hora da entrevista, qualquer entrevista, quando você estiver falando com alguém, fala já tenha seu discurso, né, preparado, nada tipo robótico, né? Mas algo que saia natural, curto e eficaz. Mas lembre-se, pratique muito na frente do espelho para que saia com aquele sorriso na cara, com aquele brilho no olhar. Porque isso vai fazer a grande diferença para aquela pessoa se lembrar de você ou não. Então, para quem tem, às vezes, a vontade ou a ideia de vir um dia trabalhar para cá e fazer algumas entrevistas de trabalho, então isso é bem interessante. Você ter muito sintetizado, muito claro e objetivo o que você quer, a sua apresentação, seja para entrevista ou até para apresentar também a sua empresa para uma outra situação. Um pequeno detalhe também é que, bom, ainda, né, se trocam, né, cartões de visita. Eu até me lembro de um que não tinha Wi-Fi, né, no lugar. E foi aqui em São Francisco. Foi aqui num evento que a gente teve em setembro. Foi bem curioso, porque assim, eu sou da ala mais experiente em termos de idade, né? Então foi curioso porque um rapaz, um jovem de uma startup, fez um pitchzinho rapidinho pra gente no evento. E eu fui dar meu cartão de visita para ele, achei até legal a ideia dele. E dei ele de forma muito assim, vou falar imponente, mas de uma forma muito ali firme, né? Eu não tenho mais cartão de visita, eu utilizo o aplicativo. Só que o evento foi no subsolo de uma empresa. E ali não tinha Wi-Fi e o 4G não funcionava. Por incrível que pareça, né? Não tinha Wi-Fi. No centro de São Francisco, na avenida principal. E aí aconteceu? Ele não tinha como digitalizar o meu cartão para devolver. E ele não tinha o cartão dele. Aí eu simplesmente falei para ele, então fica com o meu cartão. Claro. Depois você, quando tiver uma internet disponível, pode me adicionar e a gente conversa depois no LinkedIn. Pois é, então ainda não é substituível. O cartão ainda não é substituível, né? Exato. Fazer um cartão legal, nada super extravagante. Agora, uma coisa que eu faço sempre que eu pego um cartão, eu tiro uma foto do cartão. E sempre, se quiser, escreva. Ou então, eu tiro uma foto com
com a pessoa, né, do lado, lá tira foto com cartão, alguma coisa assim. Por quê? Porque depois já vira uma continuação daquela conversa, né? Você localiza, porque às vezes você faz 10 contatos numa noite, Perfeito. às vezes você não lembra, mas poxa, quem que é o André, quem é a Joyce? Exatamente, anota alguma coisa no seu telefone, alguma coisa assim. Gatilho que lembre. Perfeito, alguma coisa, né? E depois, por que não enviar aquela foto para a pessoa? Olha aqui, pô, foi um prazer, eu achei essa foto muito legal, tá aqui. É uma forma de continuar aquela conversa, né? Acho que é uma forma... Mais uma dica aí do Bruno. Uma forma inteligente, né, de você ficar, né, na memória daquela pessoa. E Bruno, eu queria que você compartilhasse, não sei se você vem à mente ou não, que nem aqui em São Francisco é o berço de tudo. De Uber, de Airbnb, empresas que revolucionam, quebram paradigmas. Você vem na sua mente alguma empresa que você fala, olha André, essa aqui não estourou, mas eu li, eu vi, eu visitei, ou participei de um evento que falei, puxa, essa daqui é uma ideia doida e que tem tudo ali para ir para frente. Tem alguma coisa que vem à sua mente e que fala assim, puxa vida, e é algo que está revolucionando ou vai quebrar paradigmas? Na verdade, a gente sempre tem... Aqui sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. Exato. E na verdade, como morador, né, aqui da área, a gente acaba testando várias ideias, né? Tipo, vários aplicativos, né? Que por trás aí são startups, né? Que estão querendo vencer, né? Ou seja, o que a gente às vezes vê no Brasil, que demora às vezes 2, 3 anos para chegar, vocês são as cobaias vivas Exatamente. do que está acontecendo. Mas E sem saber não, tipo, sabendo, mas assim, de uma forma muito espontânea. Sim. Nada forçado. Poxa, tem tanto aplicativo novo, né, que um amigo me indica, né? Ou que eu vejo assim no site, veja isso, ou veja aquilo, veja tal. Que pronto. E, por exemplo, tem um aplicativo que, por exemplo, que você, em qualquer ponto da cidade, principalmente no downtown aqui, que é muito difícil de encontrar estacionamento, obviamente, né, tem o Uber e tudo mais, que você pega um táxi aqui, uma pessoa, né, que dirige, né, você para tudo que é lado. Mas se você está dirigindo seu próprio carro, né, em qualquer ponto da cidade, desse downtown, dessa área aqui, você pode deixar o seu carro e vai ter alguém que vai se encarregar de dirigir esse seu carro para um lugar seguro. E depois, quando você terminar a sua reunião, alguma coisa assim, vai ter alguém que vai te trazer o seu carro ali no mesmo lugar. Quase que o serviço de valet. Exatamente, mas perfeitamente, é um serviço de valet, mas que você não precisa dirigir até um certo ponto, né, para aquele valet, né, te ajudar, né? Isso sem dúvida, e por exemplo, isso é algo interessante. Pra mim eu não sabia. Isso eu desconhecia. E tem um outro também que eu estou usando para almoço, por exemplo. Então, tipo, aqui o almoço no downtown, você tem, no geral, 11, 12 dólares por dia. E isso no final do mês é uma mini fortuna. Mas aí também tem alguns, né, aplicativos que localizam alguns restaurantes onde estão tendo, onde tem uns pratos fixos, tipo, pela metade do preço. Então eles te dão essas recomendações e você tem que escolher o seu prato no dia anterior, para poder garantir que você vai ter aquela comida, que é a mesma comida, não é nada tipo metade da comida, não. Pela metade do preço, não. É a mesma comida, mesmo tempero, pela metade do preço, mas você tem que se preparar no dia anterior. Mas isso é interessante, porque olha só, você muda o conceito do modelo de negócio. Um restaurante eu não faço ideia, nunca tive, mas deve ter um desperdício muito grande de comida. Também. Às vezes você não consegue mensurar quantas pessoas estarão lá no dia seguinte ou não. E com um aplicativo desse, você inverte, onde o restaurante ele já passa a saber quanto ele vai ter que produzir de alimento no dia seguinte. Obviamente que ele vai gastar menos, porque vai ter menos desperdício. Ele traz de volta por meio de desconto. Exatamente. Então é interessante isso, né? E aqui tem muito essa pegada de sustentabilidade, né? Tudo, de alguma forma, eles veem uma forma de ou reciclar, ou... Enfim, gira muito em torno disso. Eu acho muito legal. Embora seja tudo tecnologia, eles são realmente preocupados em deixar um planeta limpo, né? Também, sem dúvida nenhuma. Tem essa mentalidade
por trás de a grande maioria das empresas. Por curiosidade, o nome do aplicativo? O primeiro é Lux, né, do Valé, né? E o segundo é Milpal. Exatamente. Então, é o parceiro da sua refeição, né? Traduzindo literalmente, né? Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui. O Bruno, realmente, não vou estender mais o tempo dele, eu sei que é um cara aqui que tem dezenas de atividades, inclusive dança. É verdade. E eu queria muito agradecer porque o Bruno é um cara que, pra gente, depois que a gente se conheceu nesse evento, a gente passou a ter um contato mais próximo e ele recebe os nossos grupos aqui no Vale sempre de forma muito aberta. Ele é uma pessoa do bem, aquele tipo de pessoa que traz a informação, conteúdo, mas com uma emoção, uma vivência, uma experiência, uma inspiração muito grande. Então ele passou a fazer parte do nosso seleto grupo de amigos que nós temos aqui no Vale, porque realmente, pra gente, vai muito além de ter atividade. Eu acho que são pessoas que nos inspiram também por estar sempre aberto aos brasileiros. E até porque a gente sabe que o Brasil e os Estados Unidos tem uma diferença cultural de negócio muito grande. Então, se a gente não pode mudar o nosso país, mas que nós podemos mudar, às vezes, uma empresa, dentro dessa empresa, os colaboradores são influenciados por isso, isso pra gente já é algo que significa muito. Então, uma pessoa doar tempo, que é o caso do Bruno, em vez de dinheiro, até porque dinheiro é fácil, você pode doar, depois você recupera. Tempo não. Então, realmente, pra gente tem um valor muito grande. Eu realmente agradeço muito, novamente. Eu que agradeço, né, vocês. É sempre um prazer, né, ajudar como seja. Você mencionou, né, essa questão, né, de ajudar, né, um ao outro. Eu acho que quando você principalmente quando você está fora do Brasil, pelo menos eu tenho essa mentalidade, né, que automaticamente você vira embaixador do seu país. E eu acho que todo brasileiro deveria ter essa mentalidade, né? Então, tudo que você faz reflete na mentalidade do Brasil, né? do que é o Brasil. Então, a gente tem opções na vida, né? Então, de você ser um embaixador do bem ou ser qualquer outro tipo de embaixador. Então, quando eu estou aqui, eu sei da dificuldade, né, que são para vários brasileiros, né, de virem para cá ou ter algum tipo de abertura. Então, todo dia eu tento pensar, né, poxa, como é que eu posso, né, ajudar as pessoas? E quando a gente se conheceu, eu acho que foi uma conexão assim imediata, né? Porque vocês também têm essa mentalidade também de ajudar os outros. E aí, para finalizar, agradeço mais uma vez, você mencionou a parte da dança, né? E se é uma coisa que eu adoro daqui, que eu já dançava desde o Brasil, né? Fazia dança de salão, né, no Brasil desde criança. E dança bem, viu? Obrigado. Já vi alguns vídeos, já não vi presencialmente, mas se não for montagem, realmente... Foi de verdade. Então aqui eu tenho a oportunidade, junto com minha esposa, de ensinar forró e samba de gafieira aqui para, não somente para os brasileiros, mas para os gringos, né? Para diferentes culturas, né? Imagina o desafio, né? Porque o gringo a gente sabe que não tem o joguinho. Mas né? eu vou te dizer uma coisa, é impressionante a habilidade de muita gente, né? A gente tem essa mentalidade, né, do gringo, da pessoa de fora, né, que é paradão, mas poxa, é incrível quando você fala dança brasileira, forró, nossa senhora, o pessoal se diverte muito. Então é uma coisa que eu adoro fazer, né, não somente essa parte profissional, né, de você estar no Vale do Silício, mas essa parte também de trazer a cultura brasileira, né, para cá também, né? E por exemplo, são centros como onde eu danço, né, a Brasarte, né, que é o centro brasileiro para disseminar, né, a cultura brasileira aqui em Berkeley, que são coisas assim que me dá muito prazer de estar aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Bom. E eu sempre falo, né, que o Vale do Silício, aqui essa região de São Francisco, ela é muito inspiradora, né? E dá pra a gente trabalhar insanamente, porque aqui o ritmo é completamente acelerado, mas dá pra se divertir, né? Sem dúvida. Quando dá essa conexão, a mágica acontece. Nossa senhora. É a magia do negócio, do mundo do negócio. Contratado.
Show de bola, pessoal. Muito obrigado. Então continue acompanhando o nosso canal. Gostaram? Curtam e compartilhem o vídeo para que a gente possa levar essa mensagem para mais pessoas, tá joia? Perfeito. Obrigado, Brunão. Muito Valeu mesmo, obrigado, cara. meu. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Show de bola. Já tá passando fantástico. Ah!